Eu nasci para te amar. Eu acho muito bonita a poesia dessa canção, porque ela fala a respeito daquilo que nós viemos celebrar hoje aqui. Semana passada, domingo passado, a gente não celebrou a missa aqui na igreja, mas celebramos lá na Praça Francisco Barreto, uma missa da unidade, celebrando Pentecostes, o Senhor que derrama o seu Espírito em nós. E logo depois dessa grande celebração, a gente está celebrando hoje a festa da Santíssima Trindade. Quando nós estudamos na catequese, aprendemos que a Santíssima Trindade é Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Não dá para fazer uma homilia muito teológica hoje. Vocês iam querer dormir. Não. Eu acho que é melhor a gente falar de relação. Deus nos recorda a relação. Aprendemos que há um único Deus e quantas pessoas? 3 pessoas. O pessoal costuma dizer que quando junta muita gente dá problema. Será que é verdade? Onde tem muita gente começa a dar problema. Será que é verdade? Relação, minha gente. Deus, 3 pessoas, não tem problema. Só tem amor, só tem relação, só tem amizade. Lá no livro do Gênesis, nós aprendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, se Deus vive uma relação de amor, e se de fato eu me torno cada dia imagem e semelhança de Deus, eu preciso entender que as minhas relações necessariamente precisarão ser pautadas pelo amor. De onde que a gente aprendeu que Deus é amor? No livro do Êxodo, quando Moisés se aproxima de Deus e pergunta, o que eu vou dizer para o povo? Deus dá uma definição dele mesmo. Deus diz assim para Moisés, eu sou. Pronto. A definição que a gente tem no Antigo Testamento, eu sou. Mas depois de ter convivido com Jesus, São João, na sua primeira carta, ele vai dizer assim, Deus é amor. O que São João diz de Deus? Por que será que São João chegou a esse ponto de dizer ousadamente que Deus é amor? São João conviveu com Jesus. Ele viu como é que Jesus falava. Ele viu como é que Jesus se comportava. E a única conclusão que São João vai dizer, depois de ter convivido com Jesus, é que Deus é amor. O mundo hoje diz que nós precisamos ser competitivos. Tem até algumas pessoas que gostam de dizer, eu sou competitivo. Ok? Se isso te leva a ser uma pessoa melhor, ok. A nossa competição não precisa diminuir ninguém. É isso. O mundo hoje nos diz que às vezes a gente precisa superar os outros, que nós precisamos ser melhores que os outros, nos esquecendo de que nós somos seres relacionais. Nós precisamos dos outros para ser o que nós somos. Existe um autor muito famoso, um clássico, Martin Buber, escreveu um livro, Eu e Tu. Ele vai dizer que eu só tomo consciência de quem eu sou quando estou diante de um Tu. Eu tomo consciência da pessoa que eu sou quando eu vejo alguém que é diferente de mim. Mas sem esse alguém ser diferente de mim, eu não teria consciência de quem eu sou. Se o mundo, irmãos e irmãs, prega que às vezes a gente pode romper as nossas relações e às vezes tentar viver sozinhos, a palavra de hoje, especialmente o tema da Santíssima Trindade, está dizendo, ninguém vive sozinho, nós precisamos ser seres relacionais. O que seria o inferno? O inferno seria a solidão, talvez. O que seria o inferno? Seria o rompimento de todas as nossas relações. Em contrapartida, o céu cresce dentro de nós. Quando a gente faz o quê? A gente é capaz de crescer e aprofundar as nossas relações. Agora eu gostaria que você pensasse no que eu vou falar agora. O pessoal está acompanhando pelo YouTube aí. Gostaria que você pensasse nisso. Você tem melhorado o seu modo de se relacionar? Porque se Deus é amor,
E se o amor de Deus foi derramado em nossos corações, como diz São Paulo na segunda leitura, por meio do Espírito Santo, eu necessariamente preciso aprender a aprimorar as minhas relações. E a gente se relaciona com todo mundo, não é? Ontem fiz 2 casamentos, passei em 3 festas, 2 velórios. Vocês viram o tipo de relação que o padre estabelece ou não? No casamento é um tipo de relação, na festa é outro tipo de relação, e no velório, outro tipo de relação. Agora, qual é a característica, irmãos e irmãs, que precisa permear as nossas relações? É o amor. O primeiro nível de relação que a gente estabelece é consigo. Eu costumo dizer, e digo especialmente para os meus alunos, gente bem resolvida não faz mal a ninguém. Você quando está bem resolvido consigo, você não faz mal às outras pessoas. O mundo cai lá fora. As pessoas falam de você, mas quando você está bem resolvido e tem a convicção de quem você é, você não precisa ser agressivo falando dos outros. Porque você já se conhece e vai se conhecendo cada vez mais. Aquilo que os outros falam de você não importa tanto, porque você sabe quem você é e não precisa tanto que alguém lhe diga quem você é. Você fica muito frustrado quando você tem insegurança a respeito de quem você é. Agora, quando você sabe a pessoa que você está construindo todos os dias, quando você sabe as escolhas que tem feito todos os dias, você está bem consigo. E por estar bem consigo, você consegue conviver bem com os irmãos. Ouço de vez em quando umas pessoas falando assim, o meu santo não bateu com o santo de fulano de tal. Como se o santo fosse culpado de alguma coisa, né? Quando você sente isso, é porque tem alguma coisa em você que precisa ser resolvida. E você não culpa alguém de fora. Você se resolve consigo, se conhecendo. Caríssimos irmãos, olha só o Salmo. Pita, coloca o Salmo para a gente. Quando nós falamos de conhecimento de nós mesmos, olha que maravilha o Salmo 8 que nós cantamos hoje. Vai lá em cima na primeira estrofe. Contemplando estes céus que plasmastes. Eu não sei se vocês já tiveram o hábito de olhar para o céu. Tem o hábito de olhar para o céu? A lua está tão bonita esses dias, quem não viu precisa dar uma olhada. Contemplando esses céus que plasmastes e formastes com dedos de artista. Porque de fato a natureza é tão linda que o salmista vai dizer, só um artista poderia ter feito isso. Vendo a lua, hoje vocês vão ver a lua porque eu estou falando, e as estrelas, perguntamos, essa é uma pergunta profunda. Eu lembro de um livro de filosofia que eu comecei a ler, o livro começava justamente com essa pergunta. Perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Você já se perguntou quem é você? Você já se perguntou que esse mundo inteiro foi criado para você? E aí o autor diz que Deus nos trata com tanto carinho. Se nós somos seres de relações, a gente precisa entender que até mesmo as relações mais difíceis nos ajudam a ser pessoas melhores. Se você tem uma pessoa difícil na sua vida, e se não foi você que a colocou lá, tá bom? Porque se você colocou, você vai ter que aguentar. Pergunte se não há uma lição a respeito dessa relação difícil. Porque, da mesma forma como eu estabeleci uma relação na festa e fui embora, estabeleci uma relação no velório e fui embora, existem relações que não são para mim. Existem relações que você não precisa insistir. Existem relações evitáveis e relações inevitáveis. Mas, irmãos e irmãs, tudo isso passa por essa pergunta. Deus se lembra de nós com muito carinho.
E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente começa a mudar as nossas relações. Pense você numa casa, eu não sei se a sua casa é assim, pense você numa casa quando vocês rezam juntos. As relações dentro de casa são diferentes. Quem é casal aqui, levanta a mão. Quem tem o seu parceiro, a sua parceira, levanta a mão. Isso. Pode baixar. Agora não levanta a mão para a próxima pergunta. Vocês costumam rezar juntos? Não, padre, ele não pode nem ouvir falar de igreja. Se você não casou com ele ainda, cai fora. Se ele não ama o que você ama, por que você vai insistir numa loucura dessa? Mas lembre-se, se você não casou com ele ainda, senão vão acusar o padre de estar ensinando os casais a se separar. Eu estou só evitando o problema futuro. Nós precisamos buscar pessoas que de fato façam o quê? Nutram e busquem relações semelhantes às relações que nós queremos ter. É isso. E com o passar do tempo, meus irmãos e irmãs, a gente precisa se tornando especialista em aprimorar as nossas relações. Eu tenho ficado contente, aqui na São Benedito a gente tem conseguido melhorar as relações. Eu já cheguei na sacristia, tinha gente brigando na sacristia, falando em voz alta. Na verdade foi o Padre Daniel que chegou. Fico tentando imaginar o Padre Daniel bravo corrigindo uma briga, tadinho. Irmãos, dentro da igreja, a gente precisa conseguir olhar os outros dentro dos olhos. Existe um padre que vai ser santo na Itália, Tonino Bello. Ele dizia que as guerras só acontecem porque as pessoas não são capazes de se olhar nos olhos. Eu acho que é uma grande verdade. Se nós fôssemos capazes de olhar dentro dos olhos uns dos outros, nós iríamos entender que de fato somos imagem e semelhança de Deus. E quando a gente olha nos olhos uns dos outros, a gente passa a morar dentro da pessoa que está nos olhando. Deus é relação. Assim como Deus é amor, eu preciso colocar amor nas minhas relações. E essas câmeras estão me engessando aqui em cima, eu tenho que andar. Vocês aguentam aí. Irmãos, se Deus pede que eu aprimore as minhas relações, eu preciso de fato vasculhar o meu coração. Será que no meu coração tem alguém de quem eu nutro muita raiva? Porque se eu tiver alguém assim, eu preciso recordar que o próprio Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos. No fundo, o Senhor está dizendo para nós não termos relação de inimizade com ninguém. Termos apenas relação de amizade com as pessoas. Ah, eu preciso ser amigo de todo mundo, padre? Eu não sou tão ignorante assim, não. Mas você precisa ser um sinal de Deus na vida de todo mundo. Isso sim. E como que você é um sinal de Deus na vida do outro? Através do modo como você se relaciona com as pessoas. Você não precisa ser rude com todo mundo, ou melhor, você não precisa ser rude com ninguém. Você pode trazer as características da sua relação com Deus para a relação onde você está. Isso implica que a gente conheça mais a Deus. Quando a gente fala de Santíssima Trindade, isso implica em conhecer mais a Deus. Santo Agostinho, ele diz uma expressão interessante, ele vai dizer que o homem é abismo e mistério. O que é o homem? Pense nisso. O que é um abismo? É aquilo que não tem fundo, concordam? Você olha e não tem fundo, não tem fim. Você se conhece plenamente? Não. Cada dia a gente vai conhecendo uma parte de nós. Significa que nós não somos abismo. A gente vai mergulhando dentro de quem nós somos.
Todos os dias. Quando você tinha 10 anos, você conhecia um pouco de você. Nos seus 30, você passou a se conhecer de forma diferente. Agora, nos seus 40, você se ama mais. Não se ama mais? Porque você se conhece mais, você se aceita mais. Nós somos abismo. E a gente às vezes vai mergulhando dentro das pessoas que Deus nos deu. O casal, ele se relaciona bem, e eu acho muito bonito isso, quando um, só no olhar, sabe aquilo que o outro está dizendo. Quem aqui que é casal, que já está nesse nível? Levanta a mão. Só de você olhar para o teu esposo, a tua esposa, a namorada sabe o que ele está pensando. Levanta a mão aí. E não era assim. Não era assim. Vocês só passaram por esse processo que é bonito, porque vocês começaram a se conhecer de forma profunda. Deus é assim. A gente nunca vai conhecer Deus de uma vez, mas todos os dias a gente vai aprofundar o nosso conhecimento de Deus. É isso. Deus é o maior dos mistérios. Mas o mistério não é aquilo que não pode ser conhecido. O mistério na teologia é aquilo que não pode ser conhecido de uma única vez. Mas o mistério é aquilo que vai sendo conhecido todos os dias. Quando começou o ano de 2025, você conhecia Deus de uma forma. No meio deste ano de 2025, você já conhece Deus de outra forma. Mas por que eu estou falando a respeito do conhecimento de Deus? Quanto mais você conhece Deus, mais você muda a si mesmo e mais você muda as suas relações. Ah, eu não vou na igreja por causa disso. Você falava isso com 15 anos. Aos 25 você falava a mesma coisa. Aos 50 você falava a mesma coisa. Você ficou burro e esqueceu de pôr as orelhas. Desculpa, gente. O que eu estou querendo dizer? Se você mantém os mesmos argumentos, o mesmo pensamento de Deus, você não está conhecendo a Deus como Ele deve ser conhecido. Você precisa aprofundar a sua relação com Deus. Essa semana veio uma jovem confessar comigo, e eu não vou falar o pecado, curiosos. Mas ela disse que tinha o catecismo da igreja. Eu perguntei, você tem o catecismo da igreja? Ela falou, padre, eu tenho o catecismo da igreja. Por que você não lê 3 vezes por semana, por 10 minutos, o catecismo da igreja? E ela já está lendo o catecismo. Mas no catecismo ela vai conhecer mais a fé dela. Ela vai conhecer mais a Deus. Tem um grupo aqui na paróquia, vocês não sabem disso, alguns sabem. Eles estão estudando a vida de São Paulo apóstolo. A gente estava num churrasco esses tempos atrás e conversa vai, conversa vem, vinho vai, vinho sobe, vinho desce. Eu indiquei um livro para eles a respeito da biografia de São Paulo. Deve ter umas 30 pessoas lendo o livro de São Paulo. Estão estudando a vida de São Paulo. Hoje, um amigo me mandou um grifo do livro da vida de São Paulo. E naquele grifo ele dizia que São Paulo precisou mudar muito depois que conheceu a Deus, que se encontrou com Jesus. Eu entendi que ele estava me dizendo, eu estou mudando muito depois que eu estou conhecendo mais Jesus. Você quer mudar suas relações? Conheça mais a Deus. Você quer mudar a sua família? Aprofunde mais o seu conhecimento espiritual. Quer transformar a sua própria existência? Se espelhe na maior e principal das relações que nós conhecemos, que é com Deus. São João vai dizer, se alguém diz que conhece a Deus, mas não ama o seu semelhante, não conhece a Deus. É uma grande verdade. Se Deus é amor, eu preciso procurar entender o meu semelhante. Irmãos, a festa da Santíssima Trindade nos ensina isso. A aprimorar o nosso modo de ser, aprimorar as nossas relações. Na canção que nós cantamos, a gente diz assim, basta entrar, eu me abri
para te amar. A chave do nosso coração, vocês sabem, não é uma chave para fora, que alguém vem, destranca e abre. A chave do nosso coração é aquela chave para dentro. Somente nós podemos abrir. Abra o seu coração a Cristo. Convide Cristo para entrar no seu coração. Abra as portas da sua casa para Cristo. Convide Cristo para entrar na sua casa. Abra o seu matrimônio. Abra o seu namoro. Abra as suas relações para Cristo. E convide Cristo para entrar na sua casa.